Ele era cego, vocês não querem crer. Vocês não querem crer. Para quem não quer crer, não adianta. Eu fico vendo, irmãos, alguns podcasts, irmãos nossos, sério na fé. Eles vão nesses podcasts e o cara que tá perguntando, ele tá perguntando não é para querer saber a verdade. E aí os irmãos ficam ali suando a camisa, jogando as pérolas ali, né? Jogando as pérolas, suando a camisa, e os entrevistados não estão nem aí pro que eles estão falando, cara. Eles querem, assim, ganhar o público evangélico, ó. O podcast chamou um pastor. Então eles querem like, eles não querem saber. Meu irmão, o evangelho, ó, entenda uma coisa, o evangelho é um tesouro grandiosíssimo que aprove a Deus esconder em vasos de barro como nós. São pérolas que nós não devemos jogar em qualquer lugar para que não pisem e não saibam o valor que tem. Os irmãos ficam nesse podcast praticamente se humilhando. Não, é o entrevistado que está em pecado, ele tem que se arrepender. É ele que precisa de Jesus. Não é Jesus que precisa ir lá no podcast convencer ele, ó, meu filhinho, ó, não sei o que. Não! Quem precisa se arrepender é o cara, é o entrevistado, por mais famoso que ele seja. Ele é que precisa de Jesus Cristo. Então as coisas estão invertendo muito os valores aí, e também não é novidade, né, irmão? Devido ao período da história que a gente vive, isso foi profetizado que o certo vai se tornar errado e o errado vai se tornar certo. Enfim, vamos pra frente, né? Não vai ficar longo já. E aí, o ex-cego falou, olha, eu já falei. Vocês querem que eu fale de novo? Que versão vocês querem? Vocês querem que eu responda a verdade? Vocês querem a resposta verdadeira ou a resposta que vocês querem que eu fale? Depois que eu tive encontro com Jesus, eu não sei falar outra coisa a não ser a verdade. A verdade é essa. Que ele fez um lodo com a saliva, mandou me lavar no tanque de Siloé, que significa enviado, e agora eu estou enxergando. Essa é a verdade, não tem outra versão. E aí ele falou, por acaso, vocês estão perguntando demais, viu? Vocês querem ser discípulo dele também? E aí, rapaz, aí os fariseus ficaram doidos, viu? Se tem uma coisa que deixa religioso bravo é falar que ele vai ser discípulo de Jesus, né? Porque para ser discípulo de Jesus tem que carregar a cruz, tem que se negar a si mesmo, tem que se humilhar para que Deus exalte. Aí isso aí com a religião não é muito bom não, né? Porque aí a religião gosta de ser aplaudido. Os líderes religiosos eles gostam de ir nos países e ser carregado no colo. Aí falar que eles vão ser discípulos de Jesus para eles é uma afronta, né? E aí eles insultaram ali o ex-cego, né? Tu sim é um discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés, né? Nós somos discípulos de Moisés. Uhum. Sabemos que Deus falou a Moisés. Sabemos, eles batiam no pé arrogância, irmão. Arrogantes. Arrogantes, presunçosos e arrogantes, meu irmão. O Senhor odeia a soberba. Rejeita o soberbo e dá graça aos humildes. É isso que diz a palavra de Deus. E eles falaram com toda arrogância, insultando o rapaz. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse sujeitinho aí, esse carpinteiro aí, sujeitinho aí, nem sabemos de onde ele vem. Assim, irmãos, ó, fariseus, religiosos, assim, ó, orgulhosos e arrogantes, serão abatidos, infelizmente. Infelizmente. E aí o homem questionou o ex-cego, né? Ah, é? Interessante. Isso é surpreendente essa atitude de vocês. Vocês não sabem de onde ele vem. E mesmo assim ele abriu os meus olhos. Vocês que são sabidos aí, que são amigos de Deus, íntimos de Deus, amigos, servos de Moisés, etc, etc, na religião, nunca fizeram nada por mim. Eu tô mendigando aí, ó, não sei quantos anos, na porta do templo aí, vocês não fizeram nada, não oraram por mim, não fizeram nada. Agora que eu tô enxergando aqui,
Agora que aconteceu esse milagre aqui, vocês estão me questionando. É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus e a todo o que faz a sua vontade, a esse ele atende. E desde o início do mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Fariseus, desde Gênesis, vocês não andam com a Torá para cima e para baixo? Desde Gênesis, nunca se ouviu um relato desse, fariseus. Dorme com esse barulho aí. Um cego de nascença voltar a enxergar. Se esse homem não viesse de Deus, não tinha como ele fazer isso. E aí os fariseus, com a arrogância que lhe é peculiar, arrogância satânica, diabólica, Jesus falou que eles são filhos do diabo. Irmão, é uma coisa que não tem como escapar. Quem rejeita a Cristo é anticristo. Existem dois tipos de anticristo. O anti, que nega a Cristo, que é o caso deles, e o anti, que é opositor de Cristo. Sabe que Cristo é Cristo, mas vai contra as palavras de Cristo. O anti, que fala que Jesus não é o Cristo, e o que sabe que Jesus é o Cristo, mas vai batalhar contra o que Jesus fala. São dois tipos de anticristo. E Jesus falou, quem é comigo, quem não é comigo, espalha. Quem não ajunta, espalha. Não tem isenção. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida. É simples assim. E aí eles, com a arrogância que lhe é peculiar, disseram pro ex-cego: Tu que nasceste repleto de pecados, pretende nos ensinar? E o expulsaram da sinagoga. Você quer ensinar a gente? Você é cheio de pecado. Nós não. Nós não somos cheios de pecado, não. Nós acreditamos no Antigo Testamento. Nós não somos cheios de pecado, não. Só que Davi, no Antigo Testamento, falou: miserável homem que sou, em pecado me concebeu minha mãe. Davi falou isso, mas eles não. Todo aquele que se humilhar será exaltado, e todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E aí, meus irmãos amados, para finalizar, eles excluíram o ex-cego do meio do convívio deles ali da sinagoga. Expulsaram ele, exoneraram ele, né? Excomungou, né? E aí Jesus, olha, irmãos, Jesus ouviu que o haviam expulsado e quando o encontrou, a Bíblia não fala quando depois, mas chegou uma hora que Jesus encontrou ele de novo. Disse para ele: Você crê no Filho de Deus? Você crê no Filho de Deus? E o homem respondeu: Quem é ele, Senhor? A pergunta sincera. Jesus só responde pergunta sincera. Os fariseus perguntaram um monte de coisa para Jesus na falsidade, Jesus nunca respondeu. Jesus ou se calava ou respondia com outra pergunta. Agora, pessoas humildes de coração assim, ó, que pergunta para querer saber e entender, Jesus prontamente responde. Ele é o rabi dos rabis, ele é o mestre dos mestres. Ele tem prazer em ensinar para quem quer aprender. Não para fariseu e religioso, velho. Esses aí, Jesus não dava moleza, irmão. Não dava moleza. E aí, o homem falou: Quem é ele, Senhor? O Filho de Deus, né? Para que eu possa crer nele. Quem é ele? Para que eu possa crer. E aí Jesus lhe disse: Tu estás vendo. É este que te fala. Eu trouxe você para enxergar, para você me ver.
literalmente e espiritualmente. As duas coisas andam de mãos dadas. Então declarou o ex-cego: Senhor, eu creio. Os que são da fé são os filhos de Abraão. Jesus falou atrás, capítulo 8, antes de Abraão, para os mesmos fariseus, antes de Abraão eu sou. Só existe povo de Deus porque existe o Deus do povo, irmãos. As pessoas não entendem isso. E o povo de Deus não são os israelitas, os israelenses. O povo de Deus são os que crê, que era um povo hebreu, mas só os remanescentes que foram chamados povo de Deus, dentre os hebreus. Só os que crerem em Jesus foram chamados filhos de Deus, sendo judeus. Os que não creram não são, apesar de ser judeus. Isso foi no passado, no presente e no futuro do mesmo jeito, não muda. Os que são da fé são filhos de Abraão. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Não é porque Abraão era da Mesopotâmia ali, hebreus e tal. Não, é porque ele creu. Creu e foi justificado. O povo de Deus é o que crê em Cristo. Esse é o povo de Deus na terra. Não é um povo geográfico, nem etníco, de etnia, não. É a etnia espiritual. Creu em Cristo, é povo de Deus. Não creu em Cristo, não é povo de Deus, apesar de ser judeu ou brasileiro. Por exemplo, irmãos, eu sou brasileiro. Alguém lá de fora fala, os brasileiros são assim. Dá um adjetivo qualquer. Ou bom ou ruim, não importa. E aí eles dizem lá fora, né? Os brasileiros são assim. Eu sou brasileiro. Significa que eu sou daquele jeito? Não. Eu individualmente não sou daquela forma que eles estão falando. Mesma coisa os judeus. Os judeus não, os judeus que crê. Esses são filhos de Deus. Os judeus que não crê são gentios na fé. Não fazem